Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Fernando, certo? Professor de Geografia do Fundamental 2, Colégio Santa Joana d'Arc. Espero que vocês estejam passando por um período acolhedor dentro da casa de vocês, certo? Sei que não é fácil por estar em isolamento social, mas que a gente sabe que é necessário, se faz necessário e é importante que a gente esteja bem dentro de nossas casas. Bem, dando continuidade ao nosso assunto, nós vimos até então o início da cartografia, certo? No capítulo 2 do livro de vocês, do primeiro volume, e demos sequência falando sobre algum contexto histórico relacionado aos mapas, certo? Desde o início dos primeiros mapas até a presença dos atuais, como por exemplo as atuais ferramentas, o GPS e os mapas digitais. Um dos assuntos que nós vamos ver a partir de então, nós vamos ver sistema de coordenadas geográficas, certo? E fusos horários, que está contido da página 33 à página 31 do livro de vocês. É sempre bom vocês estarem com o livro do lado, ou o livro digital ou o livro físico, que facilita bastante para a visualização do tema junto a vocês, certo? Dando continuidade, sistema de coordenadas geográficas nada mais é do que trata-se de um sistema de linhas imaginárias que, traçadas sobre o planeta de forma a formar uma malha ou uma rede, certo? O mesmo significado, a qual é possível localizar qualquer ponto do planeta. Digamos o seguinte, vocês na casa de vocês, eu na minha casa, ou eu aqui no colégio, por exemplo, nós temos uma localização. Essa localização, temos a localização dentro da sala, é a que eu estou, por exemplo, como, por exemplo, também a localização do colégio, que está em uma rua, um conjunto de ruas, e um conjunto também dessas ruas vai formar bairros. O conjunto de bairros vai formar a cidade, o conjunto de cidades vai formar o estado e assim por diante. Toda essa participação de localização temos um ponto específico, seja ele continental ou seja ele marítimo. Já na parte marítima, na parte dos oceanos, a localização ela é feita puramente por coordenada geográfica. Nós vamos entender como. Inicialmente, na página 33 do livro de vocês, existe um RA e um QR Code, certo? Lembrando, aquele aplicativo que nós utilizamos nas aulas anteriormente. O RA ele vai mostrar para vocês essa seguinte imagem. A imagem do planisfério, certo? Do planeta, à medida que as coordenadas geográficas elas são estabelecidas. Aí lembrando, coordenadas geográficas elas são basicamente duas. Latitudes, que são formadas pelas linhas paralelas em relação à linha do Equador. Como assim, professor? Nós temos a linha do Equador, certo? Ao centro do planeta, ao centro do planisfério. E nessa linha do Equador, quanto mais distante ao norte, quanto mais distante ao sul, nós temos os hemisférios. Esses dois hemisférios eles se localizam até 90 graus de latitude. Então nós falamos que quanto mais próximo da linha do Equador está a latitude mais baixa. Quanto mais distante da linha do Equador, as latitudes mais altas. Por exemplo, nesse que é basicamente o que você vai ver também no livro de vocês, na página 33, e também no RA, nós temos as latitudes. Essas latitudes elas vão desde a linha do Equador, que é o grau zero, até o Polo Norte, certo? 90 graus, e o Polo Sul, 90 graus ao sul. Esse hemisfério, nós podemos estabelecer alguns estudos variados em relação a eles. Mas antes disso, nós podemos perceber que esses dois hemisférios, a qualquer ponto do planeta que você estiver, você pode se localizar através dele, mas precisará também dos meridianos. Esses meridianos nós vamos perceber um pouco mais para frente. Inicialmente, nós dividimos, certo, os dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, inicialmente como forma de localização primária, podemos dizer assim. Imaginemos, hipoteticamente, que existe um determinado ponto do planeta localizado a 45 graus ao sul da linha do Equador, certo? Então, basicamente quer dizer que esse ponto está localizado nessa faixa ao sul e todo o território do planeta. Ele está localizado nessa faixa, nesse grau, certo?
Ele pode estar tanto ao sul da Austrália, no sul da África, pode estar localizado no meio do Oceano Índico, pode estar localizado no meio do Oceano Atlântico, pode estar localizado até mesmo na área continental da Argentina e do sul da Argentina e do sul do Chile, por um exemplo. E pode também estar em qualquer parte do Oceano Pacífico, certo? Esse seria o grau 45 em meio ao planisfério que nós temos, ao meio do sistema de coordenadas de latitude. Posteriormente, nós podemos perceber que na latitude nós podemos trabalhar alguns estudos específicos, principalmente nós formos chegar em climatologia, certo? Dentre eles, por exemplo, nessas latitudes nós podemos trabalhar o assunto de zonas térmicas. Esse assunto de zonas térmicas está na página 35 do livro de vocês. As zonas intertropicais são aquelas que são linhas imaginárias que estão localizadas entre os trópicos. Aquele trópico de Câncer ao sul da linha do Equador e trópico de Capricórnio, aquele ao sul da linha do Equador. Essa área, devido à inclinação do planeta, é uma área que recebe maior incidência de raios solares do globo. Essa incidência de raios solares é devido à inclinação do planeta. Se o planeta ele tem um eixo de inclinação e essa localidade recebe mais diretamente raios solares, consequentemente a temperatura do planeta nessa área é mais elevada. Já as zonas temperadas, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, são as denominadas zonas temperadas. São aquelas em que o clima ou a temperatura, podemos dizer assim, ela tende a ser mais amena, ou seja, tende a esfriar. Quanto mais distante da linha do Equador, mais fria vai ser essas zonas. E, para finalizar, as zonas polares, certo? Tanto o Polo Norte, no norte do planeta, e o Polo Sul, que é abaixo do Círculo Polar Antártico, são denominadas zonas polares. Essas são as áreas mais frias do planeta, tá certo? Dando sequência, aquele ponto inicial de 45 graus ao sul da latitude, ela fica muito ampla para nós podermos entender ou podermos localizar aquela informação. Já para dar continuidade, nós precisamos entender que existem também meridianos, que vão marcar a longitude. Lembrando, paralelos marcam a latitude, meridianos marcam a longitude. Essa longitude tem muita interferência, principalmente como ele foi criado, certo? A partir de como ele foi criado, que foi justamente aos redores da cidade de Londres, na Inglaterra, em que há o observatório de Greenwich, em que a partir daquele observatório se determinou haver uma observação maior em relação a esse meridiano, a importância dele como meridiano. Lembrando que esse meridiano de Greenwich ele está localizado, certo? Seria, digamos, a posicionamento de grau zero. Do lado onde ele está, dividindo basicamente dois hemisférios. O hemisfério leste, à direita, ou podemos dizer a porção mais oriental do planeta, também da posição oeste, o hemisfério oeste, na porção mais ocidental do planeta. Nessa participação, tudo que está localizado a certo limite de graus à direita ou à esquerda, ou no caso, a leste ou a oeste, nós podemos ter uma pequena diferença, que eles formam arcos. Eles não são círculos completos que nem o de latitude. Cada arco desse ele tem um antimeridiano, que seria um meridiano contrário a ele. Digamos, se existe o meridiano zero, que é o meridiano de Greenwich, existe o antimeridiano, que vai ser chamado de linha internacional da data. Esse antimeridiano, ele tem o grau, consequentemente, de 180, porque 180 a leste e 180 a oeste significa dizer que nós estamos completando totalmente as 360 graus da circunferência do planeta. Então, nessas medidas, nós podemos perceber que ao encontro dessas duas linhas, tanto latitudinal como longitudinal, elas vão ser localizadas em determinado ponto do planeta. Por exemplo,
Dando continuidade ao primeiro exemplo de latitude. Se a latitude de um determinado navio, de determinado ponto do planeta, está localizada a 45 graus ao sul da linha do Equador, significa dizer que ele está em algum ponto dessa linha vermelha. Mas nós já sabemos que o grau de longitude, desse barco também é 45. Então, o encontro de 45 graus de latitude com 45 graus de longitude a oeste. Por que oeste, professor? Porque existe o meridiano de Greenwich e ele está a oeste deste meridiano. O encontro desses dois, hipoteticamente falando, ele está em algum ponto localizado ao sul do Oceano Atlântico, a oeste também mais próximo da costa brasileira ou até mesmo do Uruguai. Tá certo? Então, o encontro dessas duas coordenadas é o que se dá o dado necessário para a localização em um determinado planeta, em alguma posição do planeta. Nessa característica, a partir daqui, você pode localizar qualquer ponto do planeta desde então. A partir do encontro desses pontos, se fez necessário também haver alguns estudos em termos de elaboração de fusos horários, certo? A partir do meridiano de Greenwich, foi determinado que haveria um encontro em 1884, lá na cidade de Washington, para estabelecer relações em que os países do globo eles se reuniram, cada um com um representante, para trazer informações de como estabelecer relações ao sentido de fusos horários. Digamos o seguinte, lá no passado, antes da evolução dos meios de transporte, da tecnologia, da informação, cada país basicamente tinha uma determinada maneira de medir o tempo do dia, certo? Então, imagine você sair de um país que está localizado no horário, digamos, às 15 horas, você viajar 6 horas e chegar naquele país e ser 15 horas também. Então, nessa variação de fusos horários, nós vamos perceber que trouxe uma maneira de facilitar tanto as questões dos meios de transporte, a evolução dos meios de transporte, como também principalmente a parte econômica, que facilitaria essa transição, esse mercado, essa evolução do mercado entre eles. Então, por exemplo, o que são basicamente fusos horários, certo? Nada mais são do que faixas imaginárias também, a partir do meridiano de Greenwich, certo? É importante lembrar, que são do sentido norte-sul. 15 graus de longitude foi delimitado a partir da divisão de 360 graus, que é a circunferência do planeta, dividido por 24 horas, que é o horário do dia que nós temos. Então, para cada 15 graus de longitude, se há uma variação de 1 hora. A partir de várias pesquisas relacionadas a esse tema, eles chegaram a determinado conhecimento, certo? Na página 38 vai haver um QR Code que vai tratar um pequeno vídeo tratando sobre a rotação do planeta, certo? A gente lembra que aquele movimento de rotação, ele é em torno do seu próprio eixo. Então, a partir da pesquisa que você fizer lá, você vai entender o porquê isso acontece. A rotação do planeta ela tem uma característica de ser anti-horária, ou seja, do sentido oeste para o sentido leste, certo? Se você quiser participar de uma experiência, você faz o seguinte, você pega um relógio de ponteiro, certo? Pode ser aquele da cozinha da cozinha da casa de vocês e fazer o seguinte, vocês veem o relógio girar no sentido horário normal e vocês imaginam ele girar ao contrário, que seria o anti-horário, certo? Então, nessa rotação contrária é o movimento que a Terra faz em relação ao Sol, certo? Em relação ao seu próprio eixo, perdão. Então, nessa sequência, todos aqueles 15 graus que nós temos a partir de então, ele tem um horário diferente, certo? Ele tem uma participação diferente nesse sistema. A partir da conversão de Washington que eu falei para vocês, em 1884, todo aquele esquema feito para estudos até então,
foi necessário criar sistemas que atendessem a cada fuso horário, cada localidade, a partir de 15 graus do meridiano de Greenwich, para facilitar a divisão das horas, certo? Então, por exemplo, no mapa da página 40, certo, vai aparecer que o Brasil ele passou por diferentes formas de fuso horários até então. Por exemplo, no fuso horário civil de 1913 até 2008, o Brasil tinha a seguinte configuração. O fuso horário brasileiro é dividido em 4, certo? E o estado do Pará, o estado do Amazonas, eles tinham fuso horários diferentes dentro do seu próprio território. Então, por exemplo, se na cidade de Manaus eram 13 horas, o ponto mais distante do Amazonas, a oeste, seria 12 horas. Por que isso acontece, professor? Em configuração do meridiano de Greenwich, certo? Em relação aos países que estão ao leste, ou seja, aos graus que estão a leste, se acrescenta 1 hora. Com relação aos países que estão a oeste, se diminui 1 hora. Por que isso acontece? Devido à rotação do planeta, que o Sol poente vai aparecer primeiro na zona litorânea, por exemplo, se a gente pegar o exemplo do Brasil, e os estados ou os países que estão mais a oeste, o Sol vai aparecer de maneira mais tarde, ou seja, vai demorar um pouco mais para aparecer. Um exemplo bem prático. Entre a capital litorânea do Recife, capital de Pernambuco, e a capital do Acre, Rio Branco, qual desses duas cidades ela tem a presença do Sol primeiro, certo? Ou seja, o Sol amanhece primeiro. Ele amanhece primeiro no litoral, certo? No litoral brasileiro especificamente, e posteriormente no interior. Se a gente for olhar o mapa lá de 1913 até 2008, o fuso horário seria 2 fusos, o segundo fuso, que seria o principal da cidade de Brasília, certo? Por isso que nós chamamos horário oficial de Brasília, que é a capital federal. Recife estaria no mesmo horário. Então, se aqui fosse, por exemplo, 6 horas da manhã, posteriormente, menos 2 fusos, na capital do Rio Branco, seria 4 horas da manhã. Se nós pegarmos, por exemplo, o mapa mais atual, que é o qual o Brasil está pertencendo nesse momento, o fuso horário, desde o ano de 2013, ele é o seguinte: o Brasil atua com 4 tipos de fuso horários, certo? Quase 4 fuso horários diferentes. O estado do Pará, ele não tem mais a divisão territorial de fuso, certo? Ele pertence agora a apenas um fuso horário, todo o seu estado. Mas o estado do Amazonas ainda tem uma pequena área que tem um fuso horário idêntico ao do Acre, certo? Que vai obedecer à cidade do Rio Branco no Acre. Nessa questão, nós podemos perceber que atualmente o Brasil tem 4 fuso horários, certo? Fuso horário, por exemplo, do arquipélago Fernando de Noronha, fuso horário oficial de Brasília e o fuso horário das principais cidades, como Manaus, por exemplo, e o 4º fuso horário, que é o fuso horário da cidade de Rio Branco. Então, para perceber, por exemplo, se um telejornal começou oficialmente no horário de Brasília às 8 horas da manhã, certo? Na cidade do Rio Branco, esse jornal ele vai começar às 6 horas da manhã. Isso é apenas a efeito de entendimento, tá certo? Espero que vocês estejam compreender direitinho. A partir do momento em que esse fuso horário ele foi sendo criado em relação ao globo, certo? Os horários dos países podem modificar também. Por exemplo, se em Greenwich e Londres, principalmente, onde está a Inglaterra, o fuso horário for, por exemplo, 6 horas da manhã, e um país que está a 3 fusos horários de diferença a leste, certo? Ou seja, o posicionamento a leste, ele tende a aumentar 3 horas. Então, por exemplo, se um determinado ponto de Londres, ele marca 6 horas da manhã, no posicionamento a leste, que é 3 horas a mais, consequentemente vai ser 9 horas da manhã. Existem países, como é o caso do Brasil, porque devido à sua dimensão longitudinal, ele tem essa presença de vários fusos horários no mesmo território.
Por exemplo, no Uruguai existe apenas um fuso horário, que é o fuso horário que é respeitado em Brasília. Isso é um acordo que é feito entre os países. Não quer dizer que o limite de fuso horário ele tem que ser realmente em linha reta, tá certo? Isso vai depender de como o governo se adaptou a mostrar aquele fuso horário pertinente. Então, mas dá para perceber que ele realmente está entre 15 graus de diferença, tá certo? Por exemplo, nesse fuso horário 3, ele passa por cima do grau 45, que indicaria qual grau de distância ele está em relação a Greenwich, por exemplo. Se a gente for levar em consideração o horário oficial de Brasília, ele é 3 horas a menos do que o horário oficial de Greenwich, tá certo? Na página 41, vai mostrar para vocês uma atividade para vocês revisarem mais sobre esse assunto, certo? Para vocês pesquisarem um pouco mais sobre esse assunto. A partir de então, todo aquele fuso horário que se faz necessário para conhecimento de outros países, certo? Como, por exemplo, você deve pesquisar cidade de Tóquio, por exemplo, onde vai acontecer as próximas Olimpíadas, que até então foram adiadas para o ano de 2021. Da cidade de Tóquio, o horário oficial de Tóquio e o horário oficial de Brasília são 12 horas de diferença. Por exemplo, se em Tóquio é 10 horas da manhã, no Brasil são 10 horas da noite do dia anterior, tá certo? Então, tudo isso é uma questão de conhecimento e de busca de vocês a se aprofundar cada vez mais no tema. Para vocês eu deixo essa atividade, certo? O livro didático, das páginas 35, 37 e 41, certo? São justamente os pertinentes à coordenada geográfica e também fuso horários. E o livro de atividades, páginas 19, 20 e 21, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nós nos encontramos no próximo momento. Tchau, tchau.